nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, tenho me colocado, mas mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha fazer a tua vontade, para que não seja a minha vontade, para que não seja o meu eu, o meu ego, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo que esteja falando através da minha vida para a tua igreja, para o teu povo, Pai, nesta noite. Que o Senhor, Pai amado, venha despedaçar nessa noite todo o coração de pedra, de gelo, insensível à tua voz, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, possa gerar vida nesses corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 6. Depois a gente vai lá para o tema. A visão de Isaías e o seu chamado. Isaías capítulo 6, verso 1. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os seus pecados. Agora vai para o tema, Isaías 43, 13. Verso 1. Só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Olha para o teu irmão e diz assim para ele. Pega teu dedo de profeta, olha para ele e diz assim: vai, irmãs, olha no olho dele. Você quer saber se o irmão tem alguma coisa contra você? Olha no olho. Se ele não conseguir te encarar, tem alguma coisa aí. Olha no olho dele e diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, meu irmão ou minha irmã, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diga para ele: o Senhor
te chamou pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele não te chama por apelido, diga para ele. Ele chama pelo nome. E ele diz para você: você é meu. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele te chamou. O Senhor chama um homem. O Senhor chama um homem chamado Isaías. Quem é esse homem? Esse homem era um homem culto, um homem graduado, um homem estudado, um homem de Deus, mas também ele era pai, ele era esposo, ele tinha família. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu não posso fazer a tua obra porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho mulher, eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer a tua obra. Isaías, ele tinha uma esposa. A esposa dele era conhecida como profetisa. Não se sabe se ela era realmente profeta, ou pelo fato do seu esposo ser um profeta, um grande profeta, o profeta messiânico, o profeta que profetizou a vinda de Jesus, a crucificação de Jesus e também a segunda vinda de Jesus. Esse homem, ele tinha uma mulher que chamavam ela de profetisa, mas não tem nada concretizado. Vários estudiosos acham que é pelo fato dela ser a esposa de um profeta, assim como tem várias igrejas que chamam a esposa do pastor de pastora, pelo fato dele ser pastor, e tem também igrejas que tem pastor e pastoras. Então não sabe de fato se era profetisa mesmo ou se era por causa do esposo dela. E tinha 2 filhos. Então ele era um homem comum como eu e você, que tem seus afazeres, que tem suas responsabilidades. Isaías, ele ministrou ao povo de Deus durante uma época de grande instabilidade. Ele foi chamado para uma obra muito grande, mas muito dolorosa, aonde ele tinha que ter, Carla, a plena convicção do Deus o qual tinha chamado ele para realizar essa obra tão grandiosa. Porque Isaías, o ministério de Isaías, ele foi dividido, o seu ministério está dividido em 5 períodos. Teve 5 reis. Uzias, onde ele iniciou o seu ministério, que foi nessa época que Isaías iniciou o ministério dele, está lá em Isaías capítulo 6, depois da morte de Uzias. Depois veio outro rei, Jotão. Esse período foi um período da crítica racial. Isaías 1 até o capítulo 5 diz isso. Esse rei, ele era um rei onde ele tinha um poder muito grande. E o seu reinado foi um reinado de muitas posses, de muito poder, um reinado materialista, não faltava nada. Materialmente falando, ele tinha tudo, mas espiritualmente ele não tinha nada. Isaías teve que profetizar, Isaías teve que falar nesse período, nesse reinado, durante o tempo que esse homem reinou, que eles tinham que voltar para Deus. O outro foi Acaz, homem insolente, era um rei insolente, que confiava nas suas próprias forças e nas soluções políticas e não em Deus. Ele só acreditava naquilo que ele podia ver, não no Deus do impossível. O ministério dele também, de Isaías, foi nesse período. Outro, que foi Ezequias. Esse rei era um rei piedoso, que buscou os conselhos do homem de Deus.
Nesse período aqui do reinado de Ezequias, começou uma reforma muito grande. Esse homem era temente a Deus. Esse rei era temente a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele ia consultava para Isaías. Ele restabeleceu novamente os cultos, os altares. Ele levantou os altares para adorar ao Senhor. Ele destruiu os altares que foram levantados aos outros deuses. Mas depois da morte de Ezequias veio o seu filho. E esse filho dele, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, também, né? Uma criança de 12 anos vai saber reinar? Ele tomou posse do reinado com 12 anos de idade. Foi um dos reis mais sanguinário, mais idólatra, mais incrédulo a tudo aquilo que o pai dele tinha construído, toda a adoração que o pai dele tinha construído, tinha feito o povo se voltar para Deus, ele foi lá e desmanchou. O povo começou novamente a adorar outros deuses, começou novamente a se contaminarem, começou novamente a desobedecer às ordens do Senhor. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você entenda aquilo que você declarou para o teu irmão que está aí do teu lado. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Deus te chamou para uma grande obra. Assim como chamou Isaías. Só que ele passou por processos muito difíceis na vida dele. Só que o nome do Senhor foi glorificado através da vida desse homem. E o nome do Senhor também será glorificado através da tua vida, da minha vida, da vida da igreja. Eu estava olhando, esse filho de Ezequias, diz que ele sacrificou um filho dele aos deuses, aos demônios. Então você imagina como o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido de Deus se encontrava nesse momento. Porque o povo é assim, o ser humano é assim, ó. Se disser para você que aquilo ali é bom, que aquilo ali vai fazer com que as coisas andem na tua vida, ande mais depressa, que vai ter mais facilidade, que você vai galgar, que você vai prosperar, que você... Ele vai. Aí o povo é levado para a Babilônia, chega lá, se corrompem todos. Todos não, alguns. Alguns ficaram firmes na presença do Senhor. Só que nós vimos aqui vários reis que governou sobre Israel. E todos eles fracassaram. Aquele que não fracassou, como no caso de Ezequias, a sua descendência fracassou. E o nosso Deus, por amar tanto, tanto o seu povo, amar você que está aqui nessa noite, sabe o que ele faz? Ele diz, agora é comigo. Agora quem vai agir sou eu. Agora quem vai entrar em ação é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É Ele que vai agir agora em favor do seu povo. O homem não tem condições, mas o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vai pelejar a sua causa. Primeira coisa, o Senhor quer que eu e você entenda que só Ele tem o poder de resgatar. Só Deus tem o poder de salvar. Só Deus tem o poder de restaurar. Só Deus tem o poder de libertar. E o Senhor entra em ação. E aí Ele diz, como nós lemos aqui no texto tema, em Isaías 43, 13, quando ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E o eu sou está aqui. Eu sou o que sou, e fora de mim não há nenhum outro Deus.
O Senhor quer que eu e você nessa noite entendamos que só existe um Deus soberano e poderoso que quer te resgatar. Olha o que ele diz. Primeiro, como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor fez para que o povo entendesse? O povo estando cativo, aprisionado, escravizado, entendesse que esse Deus amava eles de tal forma que entregou o seu filho por eles. Primeira coisa, Deus fala a Israel que estava com eles antes, durante e depois da sua existência. Você não entendeu? Deus diz para Israel, e Deus diz para nós que estamos aqui hoje, reunidos nesse templo, antes, olha o que ele diz, antes, Deus fala a Israel que estava com eles antes, durante e depois da sua existência. Deus fala para você que Ele te contemplava antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Deus fala para você que Ele andou com você o tempo todo. Deus fala para nós que Ele andará porque Ele foi, Ele é e Ele será Deus. E Ele queria que o povo entendesse isso. Eu sou Deus, eu estou com vocês durante, antes, durante e depois, em todo o tempo, porque esse Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Deus que está em todos os lugares, na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo instante, Ele é Deus. Olha só o que Ele diz lá em Salmo 2. Capítulo 2 de Salmos. O Senhor diz assim, capítulo 2 de Salmos, versículo 7. Deixa eu correr. Olha o que Deus diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Você entendeu? Olha o que Deus diz, ó. Proclamarei, olha o que o salmista está falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Deus declara que foi Ele que te gerou. Antes, durante e depois. Deus está com você. Talvez você que está aqui nessa noite diga: meu Deus, eu tenho sofrido tanto, eu tenho passado por tantas decepções. Eu fui tão machucada, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. Eu fui abandonado. Eu fui molestado, molestada. Aonde o Senhor estava nesse momento, Senhor? Porque isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não me livrou? Ele diz para você: filho, filha minha, não temas, eu sou contigo, eu te resgatei. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque antes, durante e depois, o Senhor estava com você. Ele está e Ele sempre vai estar. Segundo, Deus está guardando você todo esse tempo. O Senhor tem te guardado todo esse tempo. Quando eu estava ministrando, preparando essa palavra, falando com o Senhor já tarde, o Senhor dizia assim ao meu coração: filha, diga naquele lugar, porque vai ter pessoas ali que vai estar sentado naqueles bancos e eles vão saber que eles estão aqui dentro dessa igreja hoje porque o Senhor tem guardado você esse tempo todo.
E hoje Ele está te dando uma oportunidade de você se levantar e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida, porque Ele tem me guardado, Ele tem te poupado, Ele tem te livrado da morte, Ele tem te livrado de muitas coisas. Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o agir, o trabalhar de Deus. O que Deus faz, o que Deus fez para Israel, não era para ser esquecido. Como nós nos esquecemos fácil das coisas, dos milagres, dos prodígios, das coisas maravilhosas que Deus realizou nas nossas vidas. O povo tinha esquecido disso. O povo tinha esquecido das maravilhas que Deus tinha operado no meio deles. Nós também fazemos isso. Nós esquecemos daquele dia que o Senhor foi lá e nos resgatou, nos pegou pelas mãos, nos colocou de pé, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do monturo e nos colocou você para estar sentado aqui bonito nessa noite. Nós esquecemos disso. Olha o que a palavra do Senhor diz. Deus está guardando você todo o tempo. No Salmo 103, do 1 a 20, leia em casa. Eu só vou ler o primeiro versículo que diz assim: Salmo 103, do 1 ao 20. Eu vou ler só 2 versículos que diz assim, salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te livra da morte e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a de águia. Ele dá força para o cansado. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente. Assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece, escuta bem isso, o Senhor conhece a sua estrutura, a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Deus conhece cada um de nós. Deus não vai permitir nada na tua vida além daquilo que você não possa suportar. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele sabe até onde você aguenta. Então, se você está passando por algo aqui nessa noite, saiba de uma coisa, que o Deus da provisão, Ele está trabalhando na tua vida, ou para te moldar, trabalhar na sua vida. Como o Senhor trabalhou no povo de Israel, Ele trabalha conosco também. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama tanto, Cláudio, que Ele quer te ver lá no céu. Não
é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Deus está com você, com você todo o tempo, e Ele te guarda todo o tempo. Olha o que está escrito em Isaías 54, 17. Que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer. Porque quem está agindo é Deus. Talvez você está nesse calabouço, você está dentro dessa cova, você está sendo humilhado, você está passando por situações difíceis, mas não é para destruir não, porque nenhuma ferramenta contra você vai prevalecer, porque quem está agindo é Deus. E é para o teu bem, não é para a tua morte. Terceiro, quem pode fazer por você como Deus? Só Deus pode fazer o impossível. Abra lá, 1 Samuel. Olha o que Deus faz. Desperta teu irmão e fala, não dorme não, irmão. Fica bem acordado. Fala para ele, se fosse na festa do casamento, do aniversário, você estava lá, conversando. Mas aqui Deus está falando, então é hora de nós nos calarmos e Deus falar conosco. Ouça a voz de Deus. 2 Samuel capítulo 2, verso 8. É 2 Samuel não, irmão, desculpa, é 1 Samuel. Só volta um livro um pouquinho. Eu olhei aqui e falei, não é. Era para mim já ter deixado tudo escrito, meus queridos. Os versículos para poder adiantar bastante. Mas eu ainda tinha esperança que a pregadoria vinha, né? Então... Capítulo 2, verso... Será que eu errei? 1 Samuel 2:8. Aqui, o que o Senhor diz? Quem pode fazer por você como Deus? Olha o que ele fala aqui. Sabe o que Deus pode fazer por você? Ninguém mais pode fazer isso, só Ele, viu? Se alguém fizer isso por você, é por interesse. Depois Ele vai te cobrar lá na frente. Você vai entender porque eu estou falando. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Você pode dar um glória a Deus? Ninguém pode fazer por você. Só o Senhor pode fazer por você. Te pegar como Ele te pegou. Lá do monturo, lá do pó, lá do lamaçal, lá da prostituição, lá das drogas, lá dos vícios. Ele te pegou de lá. Te tirou com a mão forte dele. Da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria. Ele pegou você. Deu um banho com o sangue do Cordeiro. Derramou a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. E pegou você e colocou para se sentar no meio de príncipe, no lugar de honra. É isso que o Senhor está falando. Agindo eu, quem pode impedir? Ninguém vai impedir o meu agir. Porque eu amo esse povo. Eu vou resgatar esse povo. Você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro com Jesus, ou alguma coisa te decepcionou, e você se afastou, o Senhor diz para você: ei filho, eu quero pegar você, eu quero te tirar desse lamaçal, eu quero te tirar dessa escassez espiritual, dessa morte espiritual, e te fazer viver.
Esse é o Deus. Isaías, ele tinha essa convicção desse Deus. Por isso que ele não temeu aqueles reinos, aqueles reis idólatras, sanguinários. Deus quer fazer isso com o seu povo. Quantos Isaías o Senhor quer levantar aqui nesta noite? Quantas vidas que estão aqui nessa noite que o Senhor quer resgatar? Deus quer te resgatar, querido. Deus quer te resgatar, querido. Para finalizar, quarto, antes que exista dia, Ele já é. Antes que exista dia, Ele já é. Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa, olha o que diz lá em Romanos. Corre lá, estou terminando. Romanos 8:37. Eu amo esse texto. Deus me libertou usando esse texto. Eu meditando nessa palavra, o Senhor me libertou de muitas coisas. Isaías 8:37 diz assim. Romanos 8:37, isso aí, pô, você está atento. Romanos 8:37, olha o que o Senhor diz, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que te amou? Quem foi que te chamou? Então você é mais do que vencedor. Quem é que tem convicção que Jesus te chamou, que Jesus te ama, que Jesus te resgatou? Então você é mais do que vencedor. Não importa a situação, não importa o que você esteja passando, é o Senhor que está agindo e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Oh, rebaixou, recalabou. Ele é Deus. Ele é Deus. Não há nenhum outro igual a esse Deus, irmãos. Se você está aqui, é porque Ele é Deus. E aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui sentado do seu lado, se você crê nesse Deus, as tuas orações, as tuas lágrimas não serão em vão, porque quem está agindo na tua vida é o Todo-Poderoso. É o Deus que vai na contramão de todo o sistema do mundo. É o Deus poderoso. Para concluir, concluindo essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, quem impedirá o agir de Deus? Agora, como o pastor faz aqui no final, diga para ele: ninguém. Fala para ele. Ninguém vai impedir. O homem não vai impedir. Satanás não vai impedir. Sistema humano não vai impedir. Ninguém, ciência não vai impedir. Governo não vai impedir. Porque quem está agindo é Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. O mesmo Deus. Olha o que ele diz. Romanos 8, 31, 32. Estou encerrando. Concluindo tudo isso, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Romanos 8, 31 e 32, ele diz assim: esse Deus soberano, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porventura, Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Ele dá, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Não vou dizer para você que Ele vai te dar o carro do ano. Não vou dizer para você que Ele vai te dar a casa própria. Mas uma coisa eu vou dizer para você: Ele vai te dar fé, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, Ele vai te avivar. E você vai sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Aleluia. Encerrando, Romanos 11,
Deus é tremendo. Romanos 11, 33, 36 diz assim: esse Deus tremendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele vinha a ser restituído? Porque dele, e por ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória, a honra eternamente para todos sempre.